E com esse golaço do Figueiredo, o Vasco abriu o placar e conseguiu a sua primeira vitória fora de casa. 3-2 em cima do Náutico, numa partida em que até o gol estava uma sonolência danada, mas o importante é que o Vasco chegou e conseguiu a vitória. Hoje estamos na segunda colocação, a 4 pontos do líder, que é o Cruzeiro, que joga hoje, ainda mais tarde, né? O Cruzeiro vai encarar o CRB, lá em Minas Gerais, e também passamos tanto o Bahia como o Sport, que coincidentemente se enfrentam também hoje. Se der empate, o Vasco continua na vice-liderança. Se por um acaso Bahia ou o Sport vencerem o jogo, aí um dos dois passa o Vasco e o Vasco fica em terceiro na Série B. O Grêmio ontem também conseguiu uma vitória, chegou agora a 17 pontos. O importante é que a gente está a 4 pontos do Grêmio, e isso aí dá uma certa tranquilidade, né, para que o Vasco possa caminhar aí nessa Série B. O importante dizer também que os ingressos, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já tinham sido emitidos 60 mil ingressos para a partida de domingo contra o Cruzeiro, aí no Maracanã. Portanto, casa cheia, a torcida vai em peso e acredito que no decorrer do dia, até mesmo o horário que esse vídeo for rolar, os ingressos provavelmente já estarão esgotados, já que a carga parece que é de 63 a 65 mil, sendo que o Vasco pediu um reforço, né, de ingressos para que pudesse chegar até mais ou menos 70 mil. Vai depender se a administração e também os órgãos de segurança vão liberar esse número para que a torcida do Vasco possa comparecer ao estádio. Falando sobre o jogo, o Vasco venceu, jogou até relativamente tranquilo, foi uma partida que não chegou a dar tanto susto assim, a não ser no final. E o grande problema desse jogo é que o Vasco podia ter vencido com mais facilidade. Apesar de que o primeiro tempo foi um primeiro tempo meio sonolento, aí o nosso querido Figueiredo acertou a paulada que você viu no início do vídeo e fez um 1-0. Até aí, tudo bem. Depois teve aquela jogada muito bonita do Andrei Santos, que tabelou com o Nenê, chegou na cara do gol, deu tapa, fez 2-0. Viramos com 2-0 no placar, e aí, meu amigo, veio o segundo tempo. No segundo tempo, com mais ou menos uns 7 minutos, o Getúlio, coitado do Getúlio, né? Fez tudo certo, mas chutou a bola e ela pegou no goleiro. Se tivesse matado o jogo ali, feito os 3-0, eu acho que dificilmente o Náutico ia vir para cima para tentar alguma reação. Não fez o gol, aí o que aconteceu? O Náutico foi e conseguiu. Aliás, antes do Náutico fazer o gol, a gente ainda teve um gol anulado do Figueiredo, né? Naquela jogada ali que o Nenê lançou para ele, e aí na hora que ele meteu para o gol, ele estava impedido, infelizmente. Realmente ele estava impedido, ele estava com um pezinho só, né, na frente do último homem, e aí o juiz anulou corretamente o que seria o terceiro gol do Vasco, e aí sim fecharia o caixão por completo do Náutico. O gol não valeu, o Náutico partiu para dentro, aí deu uma blitz ali, a bola começou a pererecar dentro da área, até que sobrou para um jogador lá, que deu um chute, ela pegou no nosso Anderson Conceição, e aí matou totalmente o goleiraço, o Thiago Rodrigues, de conseguir fazer a defesa. O Náutico diminuiu, a gente esperava uma pressão do Náutico, até que ele foi para dentro, e aí tomou o terceiro gol. Quando tomou o terceiro gol, né, uma jogada também do Figueiredo, que rolou e o Nenê parecia que estava dando aquela jogada de taco de sinuca, né, dando aquele totozinho, bola foi entrando devagarzinho e o Vasco meteu 3-1. Até aí, estamos tranquilos. Ganhamos o jogo, 3-1, um abraço. O juiz, aí o jogo ficou parado. E aí, no último lance do jogo, o juiz deu 7 minutos, né? Deu 7 minutos no segundo tempo.
teve acho que um escanteio, alguma coisa assim. De repente, o Weber Roberto Lopes, que era o árbitro de VAR, resolveu marcar ali um pênalti. Chamou o juiz, conferiu lá, e ele achou que o Andrei Santos chutou o jogador lá do Náutico. Eu, sinceramente, até agora eu não consegui ver. Eu vi sim o jogador tentar dar uma puxeta, e aí o menino do Vasco, o Zé Santos, chutou, mas eu não vi ele pegar em nenhum momento a perna do jogador do Náutico. Enfim, o juiz marcou o pênalti, o Náutico foi lá, diminuiu o placar para 3-2 e praticamente foi o último lance do jogo. Deu-se a saída, daqui a pouco o juiz foi, acabou. Portanto, o importante foi que o Vasco venceu esse jogo e agora a gente tem o Cruzeiro pela frente no domingo, um jogo aí que o Cruzeiro hoje, teoricamente, deve abrir de novo os 7 pontos, e o Vasco tem que ganhar o Cruzeiro para ficar a 4 pontos de vantagem e não deixar a turma de baixo encostar. Esse é o momento da gente fazer a nossa pontuação, Maracanã cheio, torcida do Vasco vai lotar o Maracanã, não tem desculpa de falar que perdeu ou empatou porque jogou fora de São Januário. É um São Januário, como é que eu vou botar, elevado a 3, né? Já que São Januário cabe 20, Maracanã está com 60. Então são 3 vezes São Januário torcendo para o Vasco, e a gente vai ver aí como esse time vai se comportar. Portanto, vamos aguardar. Domingo teremos aí um grande jogo. Com relação às entrevistas coletivas que foram realizadas ontem na Zona Mista, eu vou colocar alguns trechos aqui para você acompanhar comigo as falas do Figueiredo e também do técnico interino, o Emílio Faro. Vamos lá. O Figueiredo começa falando sobre a busca da vitória fora de casa. Graças a Deus veio a vitória, né? A gente busca sempre dar o nosso melhor em campo e acredito que assim o resultado vem naturalmente, com muita concentração, o grupo muito forte, né? E é isso, a gente vai buscar sempre a vitória dentro e fora de casa. Agora, em seguida, ele fala sobre a base forte do Vasco, as crias de São Januário. A gente já vem trabalhando forte desde a base, né? O Vasco tem uma filosofia muito boa aqui. E acredito que, como eu falei, trabalhando forte as coisas dão certo naturalmente. E é daí para mais, né? E para garantir que a base é forte, sim. Depois ele foi questionado se ele não teria vontade de jogar como centroavante. E aí ele responde que ele joga aonde ele puder ajudar. Eu deixo muito isso aí com o professor, né? E eu dou o meu máximo sempre. Eu consigo jogar pelas pontas, de centroavante também. Onde eu puder ajudar o Vasco, vou dar o meu máximo. E é isso. E na sequência ele fala do sonho de jogar com o Maracanã lotado nessa partida de domingo contra o Cruzeiro. Com certeza é um sonho, né? Como sempre a nossa torcida fazendo um excelente trabalho fora de campo. E com certeza a gente vai dar nosso máximo dentro de campo para sair com essa vitória. É um sonho de todo moleque, né? Tá vivendo isso. E acredito que vamos sair com essa vitória e vai dar tudo certo buscando essa liderança aí. Agora vamos para a parte do técnico interino, o Emílio Faro. Ele começa falando sobre o processo de transição desde o momento que o Zé Ricardo saiu e como o time se comportou em campo. Bem, primeiro eu gostaria de fazer uma menção a quem startou o processo do elenco, da forma de jogar, que foi o Zé Ricardo. Uma pessoa ímpar na postura, na forma de lidar com todo mundo. Então gostaria primeiro de mencionar que eu não sei se ele já está viajando, se ele está em casa, mas que ele tem assistido a um jogo onde ele ia assistir a obra que ele iniciou. Cara, nós levamos 2 dias aí de trabalho e hoje o Vasco foi o treinador da partida. O Vasco é um time na qual eu cheguei em dezembro, a gente começou a se conhecer e o Vasco hoje está montado dentro de uma série de processos que facilitam todo o trabalho. Os jogadores hoje estão totalmente comprometidos com o trabalho do Vasco. E mediante disso, eu fui representar todos esses processos muito bem estabelecidos no Vasco, dando sequência a tudo aquilo que o Zé Ricardo vinha fazendo. Então, hoje eu te digo
que o Vasco conseguiu, depois de muito tempo, vencer fora de casa, depois de um bom tempo sem conseguir fazer mais de 2 gols, a gente fez 3 gols, a gente conseguiu uma série de situações justamente porque o processo facilitou. Agora ele comenta sobre a jogada do gol do Andrei e respondeu se foi uma coisa que ele pediu ao jogador ou não. O futebol é escrito de trás para frente, né? Acabou o jogo, nós vencemos. Hoje vai ver coisas que a gente nem sabe se foi acontecido. A gente vai rever esse jogo mais diversas vezes, a gente vai achar pontos positivos, negativos, vai reforçar para os atletas e vai corrigir para frente, de acordo com a chegada do novo comandante ou de acordo com uma situação de postergar um pouquinho mais, a gente está aí para fazer isso. Agora, o que é plástico? A partir do momento que a gente vence, a gente cria toda uma narrativa de coisas positivas. Por exemplo, eu mexi na equipe, nós tomamos 2 gols. Se a coisa não tivesse andado bem, a narrativa podia ser outra. Só que está tão consolidado a situação que os atletas entendem a história dentro do campo, que graças a Deus a gente saiu com resultado positivo. Nessa parte da entrevista, ele agora vai comentar sobre a mescla entre os jogadores mais experientes e os mais novos. E ele revela que o segredo é o equilíbrio. O grande segredo é o equilíbrio. Hoje nós temos jogadores experientes, não só o Nenê, como o Anderson, como o Edmar, como o Gabriel Dias, mesclado aos jovens. E essa é a grande receita, a receita do equilíbrio. Jogadores experientes com jogadores jovens. E eles o tempo todo criando uma situação de interdependência. Usar o que eles têm de melhor, o ímpeto, e usar o que os outros têm melhor da estrada rodada. E para finalizar a coletiva, ele foi questionado se, caso fosse convidado a permanecer como técnico do Vasco da Gama, se ele iria continuar. Aí ele soltou a resposta que ele faz parte da comissão técnica permanente e que ele está ali como auxiliar técnico. Ou seja, eu fui contratado como auxiliar técnico permanente. E foi até uma própria indicação e o conhecimento que eu tinha do coordenador técnico Eduardo Húngaro, que avalizou, o Zé indicou, e eu entrei dentro disso. Eu fui chamado para ser auxiliar técnico permanente. E qual é a função do auxiliar técnico permanente? Municiar o treinador que está presente de todas as situações que ele solicitar e, em caso de uma não permanência, para uma saída do treinador, um cartão do treinador, está disponível para representar o Vasco da Gama na beira do campo. Então, hoje eu não fiz nada além do que a minha função na qual eu fui contratado. Bem, minha gente, diante de tudo o que você ouviu, eu gostaria que você comentasse o que você achou das falas do Figueiredo e do técnico Emílio Faro. Bom, se você gostou do vídeo, eu peço a você e convido para que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção de fazer um Pix no radarvascaíno@gmail.com, no radarvascaíno@gmail.com. Inclusive aqui, tem o QR Code para você ajudar a gente a permanecer no ar. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no_radar_vascaíno e no Twitter, @radar_vascaíno. Por hora é só. A gente deve voltar agora na parte da tarde com mais alguma coisa, algum vídeo, se tiver alguma notícia aí mais importante. Se não, às 9 da noite, a gente está de volta com a nossa live noturna, sempre às 21 horas. Ok? Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!